O áudio está fechado aí, João? Tá, né? Isso aí. Rita, salva rapidinho, filho. Aham. Só isso. Morreu? Tá. Vai, deu horário. Só atenção aí. Começar você dando joinha. Aleluia. Te exaltamos, Deus. Tu és tudo que nós queremos. Nosso coração anseia, te deseja mais e mais. Eu quero te convidar, você na sua casa, a levantar as suas mãos, levantar a sua voz e adorar ao Senhor com todas as suas forças. Ele merece todo louvor e toda glória, toda honra. E que você professe de verdade nesta noite o quanto Ele é importante para você e o quanto você o ama. Amém? Exaltado nos céus, eu louvo, Ele é exaltado para sempre, exaltado o teu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E eu louvo, Ele é exaltado para sempre, exaltado, teu nome louvar. Ele
tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado, Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvo. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia, te exaltamos, ó Deus, para sempre, 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 sempre. Te exaltamos para sempre, sempre, sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? Meu Rei ressuscitou e ele venceu, venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre, sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive para todos sempre, sempre, sempre. Ele vive, ele vive. O Todo-Poderoso ressuscitou ao terceiro dia e nós cantamos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro
Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. E nós cantamos e cantamos. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele posso crer no amanhã melhor, eu posso crer, porque Ele vive, não existe temor, não existe medo, mas eu bem sei. Que a sua vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Diga, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer, e eu posso crer no amanhã melhor, porque Ele não há temor, mas eu bem sei que a minha vida
Ele vive para todo sempre, sempre, sempre. Ele vive e eu não tenho temor, porque Ele vive. Oh! Porque Ele vive, não há temor em meu coração, porque eu sei, é Ele quem cuida de mim mesmo sem merecer. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida de mim. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei a tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo que tinha pra perdoar o mundo pecador. Tu és meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Tu és meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Eu não mereço, eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei a tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo que tinha pra perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, tu és meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Tu és
és meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Tu és meu Salvador, tu és meu Salvador. Tu és meu Redentor, Redentor, livraste a mim. Tu és meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Meu Redentor, livraste a mim, porque Ele vive. Diga mais uma vez: eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, está nas mãos do meu Jesus, que vive, está e para sempre vive. Para sempre exaltado é, adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre, sempre, para sempre, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, e Ele vive para todo sempre, e Ele vive para todo sempre, e Ele vive para todo sempre.
Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã porque Ele vive. Aleluia, meu irmão. Você que está aí na sua casa, dá um glória a Deus, meu irmão. Sabe, porque Ele vive e Ele está no meio de nós. Glorifica o nome do Senhor. Dá um grito aí na sua casa, meu irmão. Grita aí que Ele é santo. Grita aí que Ele é santo. Mas grita para o vizinho ouvir, porque Ele é santo. Porque Ele vive. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Irmãos, nós vamos ministrar aqui rapidamente sobre dízimos e ofertas. Você que está assistindo, é um visitante, fique em paz. Essa é uma palavra para a igreja, amém, meus irmãos? Mas se Deus tocar no seu coração, sinta-se à vontade também para ofertar, amém? Mas essa é uma palavra para a igreja, para a nossa igreja aqui. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 11 ao 13. Vamos lá. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meu irmão, essa passagem, ela é muito forte. Eu fiquei meditando nela hoje, e ela é profunda, irmão. E assim, na semana passada, eu tive o privilégio de trazer uma mensagem aqui, e nós falamos sobre coisas que são abaláveis e coisas que são inabaláveis, características que carregamos que devem ser abaladas e características que carregamos que não devem ser abaladas. E eu vou aproveitar esse momento de ministração de dízimos e ofertas para acrescentar mais uma característica que a gente deve carregar, que tem que ser inabalável na nossa vida. E essa característica é a fidelidade. Nos versículos que nós acabamos de ler aqui, Paulo, ele está encorajando Timóteo, dizendo a ele que embora ele esteja sofrendo, embora ele esteja passando por tribulação, por provações, Paulo está dizendo para ele que ele vai reinar com Cristo. Para ele ficar em paz, que embora ele esteja sofrendo, futuramente ele irá reinar com o nosso Senhor. Então assim, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós podemos estar passando por diversas tribulações, nós podemos estar passando por diversas provações, sofrimentos, mas que isso não é nada comparado ao peso de glória eterna que isso está sendo gerado. Então, meus irmãos, é forte o que Paulo está dizendo para Timóteo, porque eu creio que ele estivesse passando por uma tribulação muito forte, um sofrimento muito forte, já que a igreja era uma igreja perseguida naquela época. E aí quando eu li o versículo 13, coloca de novo para mim o versículo 13, Gabriel. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei um pouco confuso, porque diz, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a sua palavra. E por que eu fiquei um pouco confuso? Porque no versículo 12 ele diz que aquele que o negar, ele também vai negar. Então, dentro de um contexto que esse texto estava me apresentando, eu fiquei realmente confuso. Então, eu fui estudar um pouco mais a fundo, e eu vi que diversos estudos do original diz que essa afirmação, ele permanece fiel. Na verdade, ela está dizendo que Jesus, ele permanece fiel, não aos infiéis, mas fiel à palavra dele de juízo com relação àquele que o negar, àquele que é infiel. Então Jesus aqui, na verdade, quando ele diz que ele vai permanecer fiel, não é aqueles que são infiéis a ele, mas ele vai permanecer fiel à palavra que ele já decretou, que aquele que o negar, ele também o negará,
que aquele que for infiel não herdará o reino, não vai reinar com ele. Então isso fez mais sentido para mim. Quando eu entrei e estudei um pouco mais, isso fez mais sentido para mim. Então, meu irmão, é necessário que a gente entenda algo aqui nessa noite, que a fidelidade que nós temos com Deus, ela precisa ser inabalável. Precisa ser inabalável, meu irmão, em todas as esferas. Nós estamos ministrando aqui sobre dízimos e ofertas, mas eu falo isso em todas as esferas. Porque, infelizmente, muitas pessoas, quando entram num momento de crise, um momento de crise econômica, a primeira coisa que a pessoa deixa de fazer é deixar de dizimar e deixar de ofertar. Só que é nesse momento, irmão, é que a nossa fidelidade está sendo provada. É nesse momento que a nossa dependência está sendo provada. Então nós precisamos entender isso e fazer, na verdade, da crise um trampolim para mostrar ao Senhor e para mostrar para você mesmo que a sua fidelidade não está no dinheiro, que a sua dependência não está no dinheiro, mas que a sua fidelidade está nele, está no Senhor. A palavra diz que a gente precisa ser fiel no pouco, meu irmão. Então é nesses momentos aí de crise, é exatamente o momento onde a nossa fidelidade, a nossa dependência está sendo provada. E aí? Será que a sua fidelidade está sendo aprovada no momento de provação? Irmão, fidelidade e dependência são características inabaláveis. Se num tremor que acontece no mundo, a sua fidelidade e a sua dependência se deixa ser abalada, tem algo errado acontecendo. Então Patrícia, você está dizendo que o ato de dizimar e ofertar está diretamente ligado à minha fidelidade com Deus? Sim, eu estou dizendo exatamente isso. Mas eu preciso que você entenda que a fidelidade não se aplica somente a dízimos e ofertas, ela tem uma esfera muito maior, mas não é possível a gente ser fiel apenas o que nos convém. Ou você é fiel no tudo, meu irmão, em todas as esferas, ou você não é fiel. Ser aonde apenas te convém, não adianta. Não é sobre dinheiro, é sobre dependência, é sobre confiança, é sobre fidelidade, meu irmão. Fidelidade. Provavelmente você está vendo aí o nosso PicPay, você está vendo aí a conta da igreja. Então, se você sentiu no seu coração de ofertar nesse ministério, se você vai dizimar, você pode ficar à vontade, nós vamos orar aqui agora. E você fique à vontade para ofertar e para dizimar. Senhor Jesus, nós te glorificamos, Pai. Porque o Senhor vive, porque todas as coisas veio de Ti e voltam para Ti. Nós te glorificamos, Senhor, e declaramos que a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa fidelidade é totalmente entregue ao Senhor, Pai. Sim, Jesus, nós confiamos e dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de mamon nas nossas vidas, no nome de Jesus. Repreendemos tudo aquilo que se levanta para nos tirar deste lugar de fidelidade, de confiança e de dependência. E declaramos que não há outro Deus nas nossas vidas que não seja o Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas finanças. Colocamos diante de Ti os nossos trabalhos. Colocamos diante de Ti toda a provisão, porque nós sabemos que tudo vem do Senhor. E nós levantamos as mãos e nos submetemos à Sua vontade, ao Seu querer sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vou chamar o pastor Fred, vai ministrar uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Essa noite é uma noite muito especial, uma noite de celebração. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. É a primeira vez que nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse formato, à distância. Eu queria encorajar você que ainda não fez isso, que faça isso. Separe os elementos, prepare os elementos. Um pouco de pão, na medida
adequada para o número de membros da sua família e um pouco de suco de uva. E ao final dessa ministração nós estaremos ceando juntos, ainda que não juntos fisicamente, mas juntos em espírito. Estaremos em unidade, ceando, celebrando a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, não apenas na vida da igreja, mas na vida da sua família. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Pode aumentar um pouco o retorno para mim, por favor? Aleluia! Nós estaremos meditando nessa noite sobre o seguinte tema: uma aliança sangrenta. Amém? Uma aliança sangrenta. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Somente até aí. Senhor, nós queremos te louvar e te engrandecer nessa noite. Declarar, meu Pai, o seu governo sobre as nossas vidas, sobre essa casa espiritual. E nós intercedemos, Senhor, para que a sua palavra flua nessa noite como um rio de água viva, Senhor, e que venha tocar todos os lares, todos aqueles irmãos, todos aqueles amigos que estão assistindo essa ministração agora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, toma agora cada lar, cada família representada, Senhor, e leva cativo o pensamento a Ti.
Senhor, estabelece o seu reino através, Senhor, da sua igreja. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, revela a sua vontade nessa noite. Revela um pouco mais do seu coração, revela um pouco mais da sua pessoa, Senhor, porque nós entendemos que se nós tivermos a revelação de quem o Senhor é, o Senhor será adorado, o Senhor será engrandecido, o Senhor será louvado. Eu te peço nessa noite, Pai, abra olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos discernir e entender a sua vontade específica para esses dias. E nós pedimos essas coisas, Senhor, no poderoso nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de começar falando a respeito desse texto. E nós precisamos entender que nesse momento, nessa ordem cronológica, Abrão já havia recebido uma promessa do Senhor há algum tempo. E havia uma preocupação no coração de Abrão. Havia uma dúvida no seu coração. Havia algo que estava deixando Abrão inquieto. E era o fato de que os anos estavam se passando. E a promessa de um herdeiro ainda não havia se cumprido sobre a sua vida. E nós sabemos que o Senhor havia prometido um filho para Abrão e para Sarai. Só que essa promessa ainda não havia se cumprido. Isaac ainda não havia sido gerado. E havia então uma grande preocupação no coração de Abrão. É que o seu servo, Eliezer, o Damasceno, viesse a ser o herdeiro na sua casa. E o Senhor então, que conhece os pensamentos, que sonda os nossos corações, sabendo dessa inquietude, dessa inquietação de Abrão, ele então fala com Abrão com a intenção de assegurar mais uma vez, de reafirmar mais uma vez a sua promessa sobre Abrão e a sua descendência. Então ele começa a falar com Abrão, reafirmando as suas promessas. E no versículo 7, ele diz assim: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. E Abrão pergunta: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Como saberei que o Senhor vai cumprir a sua palavra? Como saberei que eu verei de fato a sua promessa se cumprindo sobre a minha vida e sobre a minha casa? Como eu posso ter certeza das coisas que o Senhor tem prometido? E o Senhor então orienta Abrão que trouxesse animais para uma cerimônia. E essa cerimônia, meu irmão, minha irmã que está me vendo nessa noite, era uma cerimônia que iria confirmar a promessa de Deus sobre a vida e a casa de Abrão. O Senhor utiliza um ritual, uma prática comum da Mesopotâmia naquela época. Hoje, quando nós temos um contrato com alguém, a nossa prática é ir até um cartório, assinar um documento, reconhecer firma. E através desse documento, aquela aliança, aquele acordo, aquele contrato celebrado, ele era verificado, ele era legitimado. E aqui nós vemos o Senhor chamando Abrão para legitimar, para oficializar, para formalizar em uma linguagem que Abrão pudesse entender, de que a promessa de Deus sobre a sua vida ainda era vigente, ela ainda estava valendo. Então ele orienta Abrão que pegue esses animais, e a palavra de Deus diz que Abrão pega os animais e parte os animais no meio. Mas espera aí, Deus não orientou Abrão para partir os animais no meio, mas Abrão já sabia o que precisava fazer, porque ele já estava entendendo aquilo que o Senhor queria fazer. E naquele momento, Abrão, em obediência à palavra do Senhor, parte esses animais no meio, de uma maneira, irmãos, que esses animais eles ficavam separados por uma distância, a distância para que um homem pudesse caminhar no meio deles. E esses animais eles eram partidos no meio, separados por uma certa distância,
para que então aqueles que estavam entrando em aliança, pudessem passar pelo meio desses animais, confirmando então a aliança que estava sendo celebrada entre eles. E o fato é, irmãos, que quando esses animais eram partidos, sangue era derramado. E esse sangue constituía um caminho, uma trilha por entre esses animais. E aqueles que estavam tomando essa aliança, aqueles que estavam celebrando esse pacto, precisavam passar por entre os animais partidos, caminhando literalmente sobre o sangue que havia sido derramado. E assim então era confirmada a aliança entre aquelas duas partes. E nós vemos então que o Senhor traz, nesse capítulo nós vamos ver que o Senhor manifesta uma visão e Ele também dá sinais. Pode tirar um pouco o retorno, por favor, meu irmão? E Ele também dá sinais a Abraão. A palavra de Deus diz que o Senhor faz Abraão adormecer, assim como Ele fez Adão adormecer no Éden. E a palavra de Deus nos revela que o Senhor começa a revelar sobre a vida de Abraão aquilo que iria acontecer à sua descendência. Ela será muito numerosa, Abraão. Conta as estrelas do céu, se você puder. Assim será a sua descendência. Mas existe, porém, Abraão, algo que vai acontecer. A sua descendência será cativa no Egito. Vai ficar escravizada há 400 anos. E a aliança que eu tenho contigo, a aliança que eu tenho com a sua descendência, será alvo de ataques. O inimigo vai tentar quebrar essa aliança, tentará parar aquilo que eu estou estabelecendo. E simbolizado pelos animais, pelas aves de rapina, que vieram tentar comer a carcaça daqueles animais, mas Abrão as enxotava. Abrão tentava permanecer fiel à aliança que o Senhor estava estabelecendo com ele. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor revela todo o seu plano, tudo aquilo que iria acontecer. E em um determinado momento, com Abrão ainda adormecido, porque estava envolvido em densas trevas e pavor, a palavra de Deus diz que um fogareiro de fumaça passa primeiro entre as partes. E nós estamos lendo o versículo 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, primeiro o fogareiro fumegante, primeiro a fumaça, e depois o fogo, uma tocha de fogo, passaram por entre aqueles pedaços dos animais. E o que nós entendemos aqui, irmãos, é que Abrão não passa por entre os animais. Apenas o Senhor passa, primeiro na forma de fumaça e depois como uma tocha de fogo. O que significa, irmãos, que o Senhor assumiu a responsabilidade dele e de Abrão nessa aliança. Porque o que significa, pastor Júnior, esses animais partidos, aqueles que estão celebrando o contrato estão dizendo o seguinte, que se eu não cumprir a minha parte nessa aliança, que eu venha a ser partido como esses animais, que o meu sangue seja derramado como um desses animais, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Era isso que a cerimônia indicava, era isso, para isso que ela servia. Quem estava tomando parte naquele pacto estava invocando sobre si essa pena de ter o seu corpo partido e o seu sangue derramado. E a palavra de Deus nos revela que Abrão não passa por entre os animais, mas o Senhor passa 2 vezes. E o que nós entendemos é que o Senhor estava assumindo a sua parte em cumprir o seu pacto, em cumprir as suas promessas, em cumprir a sua aliança, mas ele sabia que Abrão não seria capaz de cumprir.
Ele sabia que a sua descendência não seria capaz de permanecer fiel ao seu pacto e à sua aliança. Então o Senhor passa entre os animais por Ele próprio, e Ele passa por entre os animais assumindo a responsabilidade que deveria recair sobre Abrão, que deveria recair sobre você, que deveria recair sobre mim. Aleluia! O Senhor, Ele assume a sua parte, Ele assume a minha parte, dizendo o seguinte: se a descendência de Abrão, se Abrão e a sua descendência não cumprirem a sua parte no acordo, o corpo que será partido será o meu, o sangue que será derramado será o meu. E diz a palavra do Senhor, no versículo 18: naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão. A aliança do Senhor com Abrão foi estabelecida em um pacto de sangue. Aleluia, vocês estão comigo? Glória a Deus. A aliança do Senhor com Abrão foi estabelecida em sangue. Porém, o Senhor isentou Abrão da sua parte na aliança. E quando nós começamos a meditar nessas coisas, nós começamos a entender que Deus já estava falando, oh, aleluia, Ele já estava falando do caráter substitutivo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus já sabia. Aliás, Apocalipse fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa. Quando o povo de Israel começou a seguir outros deuses, Deus já sabia. Quando o povo de Israel começou a adorar outros deuses, se prostituir espiritualmente, o Senhor já sabia. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor já sabia das suas lutas, Ele já sabia das suas dificuldades, Ele já sabia das suas limitações, Ele já sabia da sua prostituição espiritual, mas Ele resolveu entrar no seu lugar na aliança. Ele resolveu cumprir a parte do acordo por mim e por você. E se nós começarmos a meditar a respeito da simbologia do Cordeiro na Bíblia, nós vamos entender que pouco depois disso, Isaac, que até nesse momento era uma promessa, agora já é uma realidade. E o Senhor chama ele e fala: Abraão, sobe no monte e oferece Isaac como sacrifício. E a palavra de Deus nos revela que ao subir o monte, aleluia, ao se dirigir para o local do sacrifício, o qual o Senhor já havia designado, Isaac faz a pergunta de $1 milhão. Senhor, meu pai, eu vejo tudo aquilo que é necessário. Aleluia. Eu vejo tudo aquilo que é necessário. Está em Gênesis 22, versículo 8. Mas eu não vejo o animal para o sacrifício. E Abraão responde profetizando: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o sacrifício. Pouco depois disso, o povo, a profecia, a revelação do Senhor para Abraão se cumpre. O povo já está no Egito, escravizado no Egito, mas não apenas escravizado no Egito, pronto para sair do Egito. E nesse momento é instituída a Páscoa. E a Páscoa significa literalmente passar por cima. A Páscoa, irmãos, que tantos estão celebrando, ela simboliza o fato de que o Senhor passou por cima das nossas transgressões, Ele passou por cima dos nossos pecados, Ele passou por cima da nossa iniquidade, da nossa injustiça, para nos alcançar, nos lavar e remir
no precioso sangue do Cordeiro. E por causa disso, porque o Senhor passou por cima, nós fomos alcançados. A palavra de Deus nos revela que o Senhor agora está usando Moisés para libertar o seu povo do Egito. Em Êxodo capítulo 12, ele diz assim: falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E se você avançar mais no texto, no versículo 5, ele diz assim: o cordeiro será sem defeito. Não pode ser um cordeiro qualquer. Não pode ser um cordeiro com defeito. Não pode ser um cordeiro manchado. Não pode ser um cordeiro que tenha algum tipo de deficiência. Ele precisa ser perfeito. Ele precisa ser imaculado. Oh, aleluia! Ele precisa ser santo. Ele precisa ser ungido. O Cordeiro Santo e ungido de Deus, que veio para nos trazer a paz. Se nós avançarmos nesse texto, nós vamos entender que esse sangue do Cordeiro precisava estar sobre os umbrais das portas dos hebreus no Egito, para que o anjo da morte não tocasse aquela família, não tocasse essa casa, aquela casa. E eu quero nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, levar você a uma reflexão. Será que esse sangue, o sangue precioso do Cordeiro, já está sobre a sua vida? Será que se o anjo da morte fosse liberado hoje na terra, a sua vida, a sua casa seria poupada da destruição? Pastor, que linguagem é essa? Você quer me amedrontar? Você quer trazer mais pânico? Não, eu quero levar você a uma reflexão se de fato você tem uma aliança com o Senhor. Eu quero levar você a uma reflexão nessa noite, se de fato você tem vivido debaixo dessa aliança, se de fato essa aliança tem norteado cada passo da sua vida, se as suas decisões são baseadas na aliança que você tem com o Senhor, se os seus negócios são geridos de acordo com essa aliança, se os seus relacionamentos familiares são pautados na aliança que você tem com o Senhor, se os seus relacionamentos interpessoais com vizinhos, amigos, colegas de trabalho têm sido pautados na aliança que você tem com o Senhor. E se nós formos avançar, nós vamos ver Isaías profetizando. Eu fico impressionado, irmãos, quando eu leio Isaías. Eu fico assombrado. Como Isaías profetizou com tanta exatidão a pessoa e o ministério de Jesus. A palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E nós avançamos na literatura bíblica e chegamos nos evangelhos, quando João Batista, batizando as multidões no deserto, viu no Jordão, viu o que ninguém estava vendo. Ele olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma revelação, irmãos, que ninguém tinha, apenas João tinha. João teve essa revelação. E nós então começamos a compreender de uma maneira mais ampla toda a palavra de Deus. Aliás, desde o Éden, o Senhor está falando sobre cobertura de pecado. E o Senhor Jesus, como o apóstolo
João declarou: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aquilo que nossos olhos viram, aquilo que nossos ouvidos ouviram, aquilo que nossas mãos apalparam, tocaram, a revelação de alguém que nasceu, viveu e morreu para que a humanidade fosse resgatada. Sabe, existe um versículo da Bíblia, meus irmãos, que fala muito ao meu coração. Esse versículo é Colossenses 1, versículo 13 e 14. Versículo 13, mais propriamente, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então eu quero te lembrar nessa noite, meu irmão, que você foi resgatado. Eu quero te lembrar nessa noite que você estava preso, que você era refém de uma força muito maior e muito mais poderosa do que você, que se chama pecado. Ainda que você não quisesse, você não teria forças para vencer o pecado. Sabe, meus irmãos, quando o Senhor chama Moisés e o seu povo do Egito, e nós precisamos entender o paralelo entre a libertação do Egito, que foi promovida através de Moisés, e a libertação espiritual que foi promovida através de Jesus. O que o Senhor desejava falar conosco através de Moisés é de que nós estávamos presos, de que nós éramos de fato escravos, de que era necessário um libertador, que era necessário muito mais do que um profeta, mas o próprio Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser resgatados da condição em que nós nos encontrávamos. A palavra de Deus diz, irmãos, todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estamos da glória de Deus. Mas o fato é, irmãos, que nós fomos resgatados. Colossenses 1,13 afirma que nós fomos resgatados. Um preço foi pago pela sua vida. Não um preço qualquer, não um preço de diamante, não um preço de ouro. As maiores fortunas do mundo não seriam suficientes para comprar aquilo que o Senhor proporcionou na sua vida. E a palavra de Deus nos revela que nós fomos resgatados e transportados. O êxodo. Você passou por uma transição. Você mudou de lugar, você estava numa posição A, e hoje você está numa posição B. Você foi transportado para um reino. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão. Que Ele te encontrou no lugar de trevas. Ele te encontrou no lugar de pecado. Ele te encontrou no lugar de morte. Ele te encontrou no lugar de separação. Mas Ele te encontrou e te resgatou. O escrito de dívida que estava sobre a vida foi pago integralmente. E Ele é suficientemente poderoso para não apenas te resgatar, mas transportar você para um novo reino. Você saiu do reino das trevas e agora você faz parte, habita no reino do Filho do seu amor. Aleluia! Entenda espiritualmente isso nessa noite. E por que você está falando isso, pastor? Porque quando o Senhor fala com Moisés, Ele dá ordem a Moisés: deixe o meu povo ir celebrar uma festa para mim no deserto. E muitos são os que foram resgatados no Egito, mas ainda não aprenderam a celebrar o Senhor no deserto. Aprenda a celebrar o Senhor no deserto. Aprenda a olhar para Ele, contemplar o Senhor Jesus exaltado, glorificado na sua vida, todo-poderoso, suficientemente poderoso para fazer cumprir cada uma das promessas dele sobre a sua vida. E ainda que você passe uma vida de adversidade,
ainda que você passe uma vida de lutas, ainda que você passe uma vida de dor, sacrifício e tribulação, deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, por que momentânea? Porque é uma tribulação de uma vida. Ela passa muito rápido, irmãos. Mas essa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso de glória eterna sobre nós. Sabe, meu irmão, eu gosto muito daquela canção, daquele Juliano Som, que diz, vai valer a pena. Aliás, eu creio, irmãos, que já valeu a pena, aleluia. Já valeu a pena. Se você tiver consciência, se você tiver entendimento do que o Senhor fez por você na cruz do Calvário, você terá total condição de celebrar uma festa para Ele no deserto. Aleluia. E a palavra de Deus nos revela, em 1 Coríntios, momento em que ele estava para abraçar a cruz do Calvário. Momentos antes da crucificação, ele reúne os seus discípulos. E esse texto agora está em 1 Coríntios 11, 24 e 25. E diz assim, e tendo dado graças, o partiu e disse. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E agora eu volto lá em Gênesis. Eu volto lá no início da mensagem, para dizer que ele veio para cumprir a promessa dele. Ele veio entregar o seu corpo para que fosse partido por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida na sua morte, não apenas na sua morte, mas também na sua morte e na sua ressurreição. Sabe, meus irmãos, ele cumpriu a promessa. Ele andou sobre o sangue como a fumaça e depois como um fogo. A mesma fumaça e o fogo que iria liderar e conduzir o povo de Deus no deserto. A mesma fumaça e o mesmo fogo. Eu queria trazer uma mensagem educativa para você nessa noite. Nós temos vivido um tempo de tanta heresia, irmãos, de tantos erros doutrinários, teológicos graves. Eu quero dizer para você, nessa noite que está me vendo, me ouvindo, que o Senhor Jesus é digno da sua adoração. Ele é digno do seu louvor. Eu quero declarar nesse momento que os anjos estão adorando o Senhor. Eu quero declarar que nós passaremos a eternidade adorando Ele. Porque Ele foi achado digno. A palavra de Deus diz que João chorava, o apóstolo João chorava na grande visão do Apocalipse, porque ninguém havia sido achado digno de abrir o livro. Mas um anjo fala para ele, não chores, porque o Cordeiro foi achado digno. Oh, aleluia! Meu irmão, isso me traz muita esperança. Isso me traz muita alegria. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Entenda de qual aliança você faz parte, com quem, conheça com quem você está aliançado. Aleluia. Conheça. Nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida que você pode adorar o Senhor. Você pode celebrar a Ele uma festa aí na sua casa. E eu gostaria de passar para o momento da ceia nesse momento. Eu queria que você agora separasse os elementos aí na sua casa. Um pão, pedaços de pão e o suco de uva, para que nós venhamos a ceiar juntos nessa noite como família espiritual.
talvez nessa noite você possa refletir se você tem vivido de maneira digna da vocação em que você foi chamado em Cristo Jesus. Será que a câmera consegue pegar aqui? Sim, amém. Nós vamos estar abençoando esses alimentos e elementos. E à medida que nós estivermos orando aqui, eu gostaria que você também levantasse na sua casa, se for possível. Nós estaremos consagrando esses elementos ao Senhor. Senhor Jesus, nessa noite nós apresentamos esses elementos diante do Senhor, entendendo a profundidade, a largura, o comprimento da dimensão do seu sacrifício por nós. E seguindo, obedecendo a sua palavra, nós fazemos isso como um memorial diante do Senhor. Porque a Páscoa se cumpriu na cruz, mas a ceia do Senhor é um mandamento perpétuo para a sua igreja, até que a última ceia venha a se cumprir nos céus. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, abençoa esses elementos. Abençoa os elementos que estão sendo apresentados em cada casa durante essa transmissão. Visita cada lar, Senhor. Visita cada família nessa noite, Pai. E nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você pegasse o elemento agora, o seu pão e o seu suco de uva. Aleluia. Glória a Deus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Glória a Deus. Doces palavras te darei. Aleluia, Senhor. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia. E ao redor de cada esquina, acima de cada montanha, e eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético eu acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, te engrandecer, reconhecendo o seu sacrifício por cada um de nós, reconhecendo a sua obra, Senhor, de salvação, de resgate e de transformação sobre a vida de cada um de nós, Pai. Nós queremos reconhecer, Senhor, o seu sacrifício naquela cruz e declarar, Senhor, que ele não foi em vão. O seu sacrifício não foi em vão, Senhor. O Senhor verá uma igreja gloriosa. Naquele grande dia, Senhor, o Senhor contemplará uma igreja, Senhor, de vestes brancas diante de Ti. Uma igreja adornada pelo Seu Espírito. Ah, Senhor, nós oramos, Senhor, que nessa noite, enquanto esses elementos forem consumidos, Senhor, nos lares,
que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja renovação de entendimento. Nessa noite, aquele que está cansado seja renovado. Aquele que está pensando em desistir, Senhor, seja renovado nessa noite. Aquele que está enfermo seja curado. Aquele que está opresso seja liberto. Senhor, em nome de Jesus, nós intercedemos, Senhor, para que esse momento seja um momento solene, seja um momento de quebrantamento, seja um momento, Senhor, de sensibilidade ao Seu Espírito. E nós oramos, Senhor, no poderoso nome de Jesus. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Comamos todos o pão. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos o cálice. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome dEle. Glorifique o nome dEle nessa noite. Comece a declarar que Ele é digno, que somente Ele é digno. Vai valer a pena, vai valer a pena. Expresse o seu louvor e a sua gratidão nessa noite. Vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer. Vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Aleluia, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nessa noite, Senhor, nós declaramos, nós estamos aqui, Senhor, para anunciar o seu sacrifício, para declarar, Senhor, o nosso amor a Ti, a nossa devoção ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu a vida. Nós estávamos enfermos, mas em Ti nós fomos sarados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levou sobre Ti todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões. O Senhor suportou a pena, o juízo e a ira de Deus que deveria recair sobre nós. E por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, unidos em um só Espírito, para declarar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, e declarar também que o seu sacrifício não foi em vão. Muito obrigado, Senhor, porque o seu amor tem nos encontrado a cada dia, a sua graça tem nos encontrado a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue que foi vertido naquela cruz. Sim, Senhor, nós queremos fazer menção do seu sangue nessa noite. O sangue precioso do Senhor. Ah, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. O poderoso nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. O Senhor abençoe a sua casa. Que você seja alcançado nesses dias pelo amor e pela misericórdia do Senhor.
E eu quero te fazer uma pergunta, você que está assistindo a essa transmissão. Você deseja receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Se você deseja, sinalize de alguma maneira, coloque algum comentário na transmissão e a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai orar com você, mas não fique de fora da aliança do Senhor. Não fique de fora do pacto com Deus, a aliança que nos traz a vida e a vida com abundância. Se você deseja receber o Senhor Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, não perca essa oportunidade. Você pode receber o Senhor aí na sua casa. Existem limitações para os homens, mas o Espírito de Deus não está preso. E eu tenho certeza que Ele está trabalhando no seu coração nessa noite. E se você desejar, sinalize na sala, sinalize na transmissão. E nós estaremos entrando em contato com você, orando com você pelo telefone e crendo na obra de Deus na sua vida. Glória a Deus, nós temos uma pessoa na transmissão. William, Deus te abençoe. Que o Senhor te visite poderosamente nessa noite. A nossa equipe vai entrar em contato com você, William. Mas eu já gostaria de orar. Talvez nós pudéssemos orar com o William nessa noite. Amém? William, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, e William, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro que a minha vida é sua, que o meu coração é seu. Eu declaro nessa noite, Senhor Jesus, que eu desejo ser morada do seu Espírito e que eu desejo fazer parte do seu reino e que eu quero ser chamado nessa noite de filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Senhor, perdoa os meus pecados e as minhas transgressões e me lava no seu sangue precioso. Em nome de Jesus, eu oro, declarando o meu arrependimento e pedindo o seu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, William. A nossa equipe vai fazer contato com você. Eu tenho certeza que você tomou a decisão mais preciosa e mais certa da sua vida, que é viver uma vida na presença de Deus. Não existe nada, absolutamente, que possa se comparar ao amor de Deus, o amor que te alcançou nessa noite. Deus te abençoe. O Senhor abençoe todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Eu queria pedir que você não saia da transmissão. Nós temos alguns avisos para fazer ainda. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Rapidamente vamos dar alguns avisos. Nós, na terça-feira, temos os nossos conectados, que são as reuniões nos lares. A nossa reunião está adaptada virtualmente também, então a gente tem se reunido através de um aplicativo, o Zoom. Então, se você ainda não participa de um Conectados, tem o desejo de participar, nos manda uma mensagem, faz um comentário na transmissão ou manda uma mensagem no privado, que nós vamos entrar em contato com você e te encaminhar para um dos grupos. Meu irmão, mesmo virtualmente tem sido uma bênção. Deus tem estado presente no nosso meio. Também nos reunimos ainda nas quintas-feiras para a nossa sala de oração e para o nosso culto de ensino. Toda quinta-feira, a partir das 19h30 até as 20 horas, a gente está aqui juntos, orando, intercedendo, clamando ao Senhor, também sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. E a partir das 20 horas,
começa o culto de ensino, e nessa quinta-feira vai começar uma série de ensino com o pastor Júnior, que é Princípios e Fundamentos do Reino de Deus. Então, nessa quinta-feira começa um novo estudo, amém? Então, esteja conosco para você pegar o estudo desde o início. E no domingo, nós estamos aqui novamente, ainda virtualmente, a partir das 18h30, para estar adorando ao Senhor e cultuando ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar esse culto. Senhor Jesus, nós te glorificamos, entronizamos o Seu nome, colocamos diante de Ti as nossas vidas e Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada, meu Pai. Uma semana onde o Senhor esteja presente conosco e que seja, Pai, para honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus.